Bom dia, bom dia meninas, bom dia meninas, estão me ouvindo bem? Sinalizem aí pra mim que vocês estão me ouvindo bem, pra gente começar a rezar, de começar a nossa oração. Já começou a travar? Bora lá, sim, Josi, então bora rezar. As meninas vão entrando e a gente já vai rezando, sem perder muito tempo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada por mais um dia para rezar, Senhor, mais um dia para bendizer e louvar o Teu nome, mais um dia para amar, mais um dia para lutar, mais um dia para servir, Senhor, mais um dia para converter os nossos maus caminhos. Obrigada por este tempo de conversão, Senhor, por esse tempo de chamado, de ampliar nossa visão, ampliar o nosso entendimento, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor. Somos gratas pela Tua bondade, pelo Teu chamado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, na nossa história, por todas as orientações que nós temos recebido de Ti. Nós somos gratas, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua justiça, Senhor, na nossa vida. Bendito e louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Nós somos gratas pela graça e unção do Espírito Santo que tem nos conduzido. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, bendizemos, glorificamos. Nós Te damos graça, Senhor, em tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome e o Teu poder acima de tudo e de todos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és justo, santo, santo, santo e fiel. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, que os nossos lábios, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, Senhor, esteja sempre pronta para Te louvar, para Te bendizer, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos. Nós queremos, Senhor, ainda nessa manhã clamar que o Teu sangue precioso venha nos cobrir, cobre cada um de nós, Senhor, cobre as nossas famílias com Teu sangue, traz a proteção do Teu sangue para os nossos ambientes de trabalho, para a nossa casa, a nossa família, as estradas e ruas que nós vamos andar, Senhor, todos os meios de transporte, os lugares de trabalho, as ferramentas de trabalho, nós colocamos tudo debaixo do Teu preciosíssimo sangue, clamamos a proteção do Teu sangue, Senhor. Pedimos que o Teu sangue, Senhor, venha livrar a nossa família no dia de hoje de todo o mal. Cobre também as escolas e creches dos nossos filhos com Teu sangue precioso, Senhor. Que todo lugar onde nós vamos estar no dia de hoje, nós e nossos familiares, esteja debaixo da proteção do Teu preciosíssimo sangue. As consultas médicas, os exames, Senhor, os contratos para serem fechados, as negociações, tudo nós colocamos, Senhor, debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Pedimos também que o Espírito Santo venha nos conduzir. Venha, Espírito Santo, nos conduzir nessa manhã, nesse dia. Vem nos encher de graça e de unção para a gente dar conta das nossas tarefas, dos nossos afazeres, da nossa missão. Vem, Espírito Santo, ungir tudo aquilo que nós fazemos. Espírito Santo, vem entrando dentro dos nossos lares, preenchendo os espaços dentro das nossas casas. Vem, Espírito Santo, conduzindo a educação dos nossos filhos, os nossos relacionamentos familiares, a nossa forma de falar, a forma de entender, de compreender as coisas. Vem, Espírito Santo, trazendo entendimento, convencimento a respeito da verdade, do Evangelho. Vem, Espírito Santo, ampliando a nossa visão, nos ensinando a ter prudência, sabedoria, discernimento na forma de agir, na forma de orar, na forma de falar. Vem, Espírito Santo. Nós Te pedimos, Espírito Santo, nos conduz. Conduz os nossos lábios, conduz os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos. Vem, Espírito Santo, nos conduzir, também nos dando entendimento a tudo aquilo que Deus vai nos falar nessa manhã.
Vem Espírito Santo. Eu estava rezando agora cedo por nós e o Senhor me trazia assim que a gente não pode esperar que tudo fique bem para louvar a Ele, sabe? Nós temos que louvar ao Senhor hoje. O louvor, ele é uma arma muito grande assim na nossa vida, sabe? É uma arma espiritual, é uma oração muito poderosa. Então a gente não espera que tudo fique bem para louvar ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor hoje, na circunstância que nós estamos vivendo, né? Toda a palavra de Deus, e a gente vai ver que existe muita orientação sobre louvar e bendizer o nome do Senhor. E muitas vezes a gente lê também os salmistas falando sobre isso, né? Sobre louvar o nome do Senhor, mesmo em toda dificuldade, né? Eu louvarei o vosso nome para sempre, né? Bendirei continuamente o vosso nome. Então a gente vê o louvor na presença da boca fiel. E até a palavra de Deus diz isso, né? Que o louvor, ele é belo na boca do fiel, né? Daquele que é fiel a Deus. Porque se a gente esperar que tudo fique bem para louvar ao Senhor, é como se a gente pensasse assim, ó, que Deus só é digno de louvor se tá tudo bem na minha vida. Deus só é digno de ser glorificado, né, se tudo andar bem. Se os meus relacionamentos estiverem tudo ok, se a minha saúde estiver tudo ok, se a minha família estiver tudo ok, se no trabalho estiver tudo ok, se não estiver faltando nenhum dinheiro para pagar as contas, aí Deus é digno de louvor. É como se a gente ligasse, né, as nossas necessidades e os nossos desejos ao poder e à grandiosidade de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, sendo que circunstância nenhuma muda quem Deus é. É Deus quem muda as circunstâncias, não as circunstâncias que mudam a Deus, né? Então a gente não espera que as coisas estejam boas, né? Que tudo esteja bem, pra gente pensar assim, nossa, agora Deus é digno de louvor, agora que Ele satisfez as minhas vontades, eu o louvarei, né? Às vezes a gente é tão imatura, tão infantil, que a gente não se sente animada para louvar a Deus se a gente está passando por dificuldade, né? É como se Deus só é digno do meu louvor se Ele cumprir tudo aquilo que eu preciso, se Ele fizer tudo aquilo que eu quero. Ai, que eu tô tão triste, tá tudo tão difícil. Não, eu até entendo que Deus é digno de louvor, mas assim, é que eu não tenho ânimo para louvar a Deus. Entende? A gente vai ligando a grandiosidade e o poder de Deus aos nossos sentimentos e emoções humanas, a nossa pequenez. Só que, gente, Deus está acima de tudo e de todos. Deus sempre é digno de louvor. Sempre. Não importa se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Eu preciso continuar dando glória a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, bendizendo e louvando o nome dEle, declarando que Ele é maior do que tudo e do que todos. Que não existe situação que eu viva que seja maior que a bênção e a graça de Deus, que o poder de Deus. Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que tudo, se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Se no meu casamento tudo vai bem, louvado seja Deus. Se no meu casamento entrou adultério, louvado seja Deus. Deus deve ser louvado e bendito e adorado por nós, pelos nossos lábios, sempre, independente da circunstância que nós estamos vivendo. E o diabo, ele odeia que a gente louve a Deus, porque ele foi o primeiro a se rebelar e parar de adorar a Deus, né? De desejar louvor e adoração para ele, né? Ele quer ser adorado. Lembra lá da tentação, né? No deserto para Jesus, né? Eu te dou tudo se de joelhos me adorares, né? Então, ele quer ser adorado, ele quer ser bendito. E quando a gente começa a murmurar e a exaltar os nossos problemas, né? A dizer o quanto os nossos problemas são grandes, o quanto a minha dor é grande, o quanto a minha situação é difícil, o quanto é complicado para mim, o quanto a minha doença é maior, né? O quanto que aquilo que eu sinto é paralisante, eu não consigo, eu não dou conta. A gente tá fazendo assim um louvor ao contrário, né? A gente tá engrandecendo tudo aquilo que é ruim. E aí, nesse louvor às coisas ruins, a gente começa a exaltar não o poder de Deus, mas é quase como se a gente exaltasse
o poder do inimigo de Deus. Olha como ele é grande, olha que bagunça ele faz, olha como tudo isso. A gente começa a dar muito poder para as circunstâncias negativas da nossa vida e a gente esquece do Deus Todo-Poderoso que está com a gente. E esse é um dos motivos da gente desanimar, perder a fé e perder a esperança. Porque a gente tira os nossos olhos de... Eu tava falando e travou. Esse, né, é um dos motivos de nós perdermos a nossa fé e a nossa esperança. Quando nós tiramos os nossos olhos do Deus Todo-Poderoso, paramos de louvá-lo, paramos de adorá-lo, paramos de glorificá-lo, né? E começamos a olhar só para as circunstâncias da nossa própria vida. E às vezes a gente começa a viver, né, principalmente quando a gente está assim nesses tempos de batalha espiritual, né, de dificuldade, quando as circunstâncias estão fechadas, quando as portas vão se fechando, a gente tem uma tendência, né, a ficar tomado por aquilo ali, tomado por aquelas circunstâncias do nosso cotidiano e esquecer que Deus é mais poderoso. Às vezes a gente pode ficar tão preso dentro da batalha espiritual, olhando só para as circunstâncias, e às vezes até o jeito que a gente reza é um jeito de desespero, de desesperança, sabe? A gente não lembra, a gente não olha para Deus e vê o quanto Deus é todo poderoso e Deus está acima de tudo aquilo, o poder de Deus é imenso. Se Deus demora, não é porque Deus está falhando, é porque Deus está demorando, mas é porque Ele está preparando algo, é porque o tempo faz parte. A espera faz parte, essa demora de Deus faz parte. A gente começa a adorar o Senhor e glorificar Ele, a gente vai tirando o poder das circunstâncias, a dominação do desespero, a dominação da desesperança do nosso coração, a gente começa a dar o domínio de novo para Deus. A palavra de Deus lá em Efésios 6 fala, 6 do 10 e seguintes, lá quando fala da armadura do cristão, né? Fala que a fé, ela é um escudo, né, na batalha espiritual, na nossa vida. Gente, quando eu digo batalha espiritual, vamos pensar assim, não é só nas lutas que a gente tem, nas coisas que a gente está pedindo para Deus, nas circunstâncias da nossa vida que a gente está precisando da intervenção divina, não. Eu tô falando assim, toda a nossa vida nessa terra sempre existe uma batalha espiritual. Por quê? Porque todos os dias a gente levanta, a gente é tentada, né? A gente é tentada a desistir, a gente é tentada a cometer pecados, a retroceder, a voltar atrás daquilo que a gente já resolveu fazer por Deus. A gente está sempre em batalha espiritual. A luta do homem, a vida do homem sobre a terra é uma batalha, uma luta, diz a palavra de Deus. Então, sempre está acontecendo essa batalha. Às vezes em circunstâncias mais específicas, né? Que a gente está ali num comprometimento naquela luta espiritual por uma intenção específica ou várias. Mas de uma forma geral, a gente sempre está vivendo nessa situação de que existe um combate espiritual ao nosso redor, certo? Porque todos os dias nós somos tentados, né? A retroceder, a abandonar Deus, a perder de pouco em pouco a nossa esperança, a perder de pouco em pouco a nossa decisão de santidade, a perder de pouco em pouco a nossa fé. Então vamos pensar assim, quando a gente olha lá para a armadura do cristão, e São Paulo fala pra gente sobre essa batalha espiritual, depois você pode pegar e ler lá os versículos, Efésios 6, a partir do versículo 10, a gente tem ali São Paulo dizendo, olha, existe uma luta, existe uma guerra sendo travada. E essa guerra não é na carne, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E aí São Paulo diz assim, olha, para que a gente consiga cumprir os nossos deveres, para que a gente consiga ser santo, permanecer de pé e não ser abatido nesse combate, a gente precisa se portar como um soldado e a gente precisa se vestir como um soldado. E ele diz, ficai alerta. O primeiro conselho é ficar alerta, então a gente não pode mais dormir no ponto, né? A cintura cingidos com a verdade. Ele começa a falar que cada parte dessa armadura é uma forma como a gente deve viver a nossa vida. Verdade, justiça, prontidão em levar o evangelho da paz, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele fala assim, sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, escudo da fé. A nossa proteção,
uma das grandes proteções da nossa vida é a fé. A proteção da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa certeza de salvação. Os tempos que a gente vive são tempos de desesperança, tempos de desespero, sabe? Toma um golinho d'água. Eu parei de ver muita... Assim, desde o início da pandemia, a gente não assiste muita TV aqui em casa, assim, noticiário mesmo a gente não assiste. Mas eu me mantenho informada, sempre me mantinha informada por canais específicos, né? Perfis específicos que eu gosto, que eu confio pela internet. Então eu vou ali e sempre li algumas coisas. Mas depois de um tempo, e eu sempre assim, eu cuido muito nessa questão da pandemia, eu cuidei muito na minha casa, né? Eu e meu marido, para que não entrasse o medo e o desespero na vida das crianças, nem na nossa, né, por meio das notícias da pandemia. Então a gente não via televisão, a gente não via número de mortos, a gente não via número de contaminados dentro da nossa casa, de maneira que aquilo entrasse como desesperança. Eu tive muita certeza desde o começo que eu não queria que esse veneno da desesperança entrasse dentro da minha casa, porque isso é um veneno. E depois de um tempo, e cada vez mais, gente, a internet é assim, as notícias são assim, né? Elas são feitas para nos manter sempre num estado de vigília, de alerta, de ansiedade, de medo, de temor, né? Hoje em dia, uma pessoa bem informada tende a ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa que está sempre esperando o pior, porque o lugar onde a gente tem sido conduzido nesse tempo, o lugar para onde nos conduzem, é um lugar de desesperança, medo e desespero. Sempre tem um problema, sempre tem uma situação. E sabe, a gente tem que cuidar. A palavra de Deus diz assim: protege os teus ouvidos com uma sebe de espinhos. Porque é pelos nossos ouvidos, por aquilo que a gente ouve, que vai entrar veneno ou não pro nosso coração, sabe? Além disso, vamos ver se eu consigo fazer uma sombra hoje. Ah, deu certo, minha engenhoca. Acho que vai dar. Outra coisa, pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, que vão entrar todas essas informações e que vão roubar ou confirmar a nossa fé. A gente tem que ser um pouco mais ligado, um pouco mais esperta. Eu não estou vendo, não estou acompanhando as situações de guerra. Não tô. Por quê? Porque eu quero me isolar, quero ficar numa bolha. Não, é porque eu não posso mudar essas circunstâncias. Eu posso orar por isso, mas ficar vendo cada movimento político, negociação, quantas pessoas morreram, a cidade que foi invadida. Gente, tudo isso vai nos colocando num estado de tensão, onde a desesperança reina. E eu tô falando de uma situação, né? De uma situação, por exemplo, tô dando um exemplo. Notícias e noticiários, né? Há muito tempo a gente já é movido pelo medo e o medo gera, essa ansiedade toda gera consumo. Isso é fato, tá? Isso aí já é estudado e comprovado. Tanto que a gente tem muita propaganda entre uma notícia má e outra, né? Consumo alivia. Então é muito lucrativo colocar medo, né? Nesses últimos tempos de pandemia, a gente viveu debaixo de medo, de desespero, de desesperança, e isso foi destruindo a nossa fé. Eu nunca vi um tempo em que tantas pessoas perderam a fé, entraram em desespero, afastaram de Deus, afastaram dos sacramentos e nunca mais nem voltaram a pisar na igreja. Colocaram o medo, não a saúde, o medo acima da intimidade com Deus ou do sacramento. Nunca na história da humanidade isso aconteceu. De missa ser cancelada ou das pessoas morrerem de medo de ir para missa, de receber Jesus. E eu digo de novo, não por saúde, por medo. Nos mentiram que foi pela nossa saúde, mas foi manipulação e medo. E quanta gente perdeu a fé. Nós temos que recuperar a nossa fé. As circunstâncias todas estão aí para destruir a nossa fé, a nossa esperança, esfriar o nosso amor. Esfriar o nosso amor por Deus. Fazer com que a gente perca a noção de quem é Deus e da importância que Deus tem na nossa vida. Nós não podemos mais
permitir que a nossa fé seja roubada, que a nossa esperança seja saqueada, que o nosso amor esfrie. Nós temos que retomar o escudo da fé, e isso acontece muito no louvor. O louvor é uma arma poderosa, é uma oração poderosa para restaurar a nossa fé. Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos, e Ele é digno de louvor, e por isso eu louvo, bendigo e exalto o nome do Senhor. Jéssica, eu não sei como louvar a Deus, vou te dar dicas. Se você quiser anotar, depois eu posso colocar também no vídeo, né? Eu não sei como louvar a Deus, eu não sei como é que louva. Bom, você pode louvar com um salmo, tem muitos salmos de louvor, dezenas de salmos de louvor. Você pode louvar, tem um trecho bíblico que eu amo louvar a Deus, que está em Daniel 3, do 52 ao 90. E a gente aqui tem em Daniel 3 uma aula do poder do louvor, uma aula da importância da gente ter essa hierarquia, do quanto que Deus está acima de tudo e de todos. Esses 3 jovens eram fiéis a Deus e justo por sua fidelidade são jogados, amarrados dentro de uma fornalha ardente. Vocês conhecem essa história? E lá dentro da fornalha ardente, eles louvam a Deus. Eles entoam um cântico de louvor. Olha só, dentro da fornalha, eles continuam fazendo o que eles já faziam fora dali. Por quê? Foi erigida uma estátua. O rei erigiu uma estátua, um ídolo, e mandou e fez um evento. E diz que quando fossem tocados os instrumentos todos deviam se prostrar em adoração diante daquela estátua, diante daquele símbolo do poder humano dele. Ele tinha levantado, ele era poderoso. E ele espalhou essa notícia. Então as pessoas estavam com medo, elas iam se prostrar diante do ídolo quando chegasse o dia, porque estava todo mundo com medo. Agora esses 3 jovens, eles eram fiéis a Deus e eles já louvavam e bendiziam o nome do Senhor. O que a gente vê dentro da fornalha já era a vida deles, e eles não negociaram a santidade nem a fé deles, muito menos o louvor, muito menos a adoração. Deus é todo poderoso. Por mais que a ameaça seja imensa ao meu redor, eu não negociarei a quem eu adoro, a quem eu sirvo. Eu louvo e adoro ao Senhor. Daniel 3. E diante disso eles recebem o quê? Pena de morte. Pena de morte. O mundo, ele não consegue entender a fé e a esperança do cristão. Não consegue. Não tem como. Os pensamentos são diferentes. Aquelas pessoas todas não entendiam por que eles não baixavam a cabeça e adoravam aquele ídolo. Nem que fosse de faz de conta, nem precisava ser no coração. Mas a santidade, ela é inegociável. Inegociável. Eu não vou dar um contra-testemunho da minha fé. Eu não vou deixar que o medo me domine. Eu não vou deixar que uma sentença humana me domine. Eu creio em Deus e eu vou adorar o Senhor e eu vou ser fiel. Por isso eles são jogados dentro de uma fornalha ardente. As chamas crescem. Eles colocam, o rei está tão furioso pela fidelidade do louvor e adoração deles a Deus, pela vida de santidade, de adoração só ao Deus verdadeiro, que ele manda aumentar muito a potência da fornalha, para que quando eles cheguem lá, eles morram. Tanto que os servos que foram jogar eles dentro da fornalha morreram quando chegaram perto, tão grande era o calor das chamas. Mas esses jovens, quando são jogados lá dentro amarrados, passam a caminhar dentro da fornalha ardente, e diz a palavra que dentro da fornalha desceu um anjo do céu que os protegia das chamas e soprava como que uma brisa matinal. Caraca! Eu fico louca com essa palavra. Uma brisa matinal em meio às chamas. Um anjo que desce do céu para proteger quem adora e quem louva. Eles chegaram a dizer na oração deles: Senhor, se tu nos jogou aqui, se tu não deixou que a gente fosse jogar aqui, é porque tu é justo, Senhor. Nosso povo pecou, a gente é tudo pecador mesmo. E o que eles fazem? Engrandecem o nome do Senhor, dão louvor a quem tem que ser dado louvor. Nós temos do versículo 52 ao versículo 90 um louvor magnífico que a gente pode rezar todo dia se a gente quiser.
A gente pode rezar dentro da nossa casa, a gente pode rezar dentro da nossa oração, a gente pode dividir ele e ir rezando ao longo do dia, ao longo da semana. Se você acha que são muitos versículos, isso aqui dá 2, 3 minutinhos, não sei nem isso de oração. Mas a gente precisa, gurias, retomar o louvor como nossa arma, como alinhamento da nossa visão. Quem é Deus? Quem é o Deus da nossa casa? Quem é o Deus do nosso coração? Quem é o Deus a quem nós louvamos e adoramos? Ao Deus verdadeiro? Ao Deus Todo-Poderoso que nos livra do mal quando a gente está dentro da fornalha? O anjo do Senhor desceu do céu e se colocou dentro das chamas com aqueles homens para proteger eles, fez no meio, olha só, olha a mudança de situação, dentro de uma fornalha ardente, uma brisa matinal. Quando eles são retirados de dentro da fornalha, e olha que loucura, as roupas, nada deles está queimado, não tem nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça. Mas eles tinham sido lançados amarrados. O louvor liberta. Eles andavam livres. Tanto que o rei diz, escuta, não foram 3 homens que nós lançamos amarrados lá dentro? E agora eu vejo 4 homens caminhando livremente lá dentro e os 3, né? E um quarto que tem a aparência de um Deus, que era um anjo. Olha o que é isso. O louvor daqueles lábios fez tudo isso acontecer. Eles ficam livres. Ora, dentro das chamas. É dentro. Eu já falei isso outras vezes, eu escutei isso há muito tempo atrás e é uma verdade que eu trago comigo. Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Qual é o meu comportamento quando eu tô dentro da fornalha? Quando eu tô dentro da cova do leão? Como é o meu comportamento? Como é o meu comportamento quando o inimigo se arma contra mim? Levanta tramas contra mim. E, gente, uma coisa que a gente precisa compreender, que toda vez que nós nos movemos em direção a Deus, toda vez que nós nos movemos, que nós nos colocamos em reconstruir a nossa fé, em lutar pela nossa família, em estar no nosso posto, quando a gente começa a fazer isso, ou quando a gente se compromete com isso, haverá a oposição do inimigo. Haverá oposição. Tomar mais um gole d'água. O inimigo vai se opor, porque ele não quer perder aquele território para Deus. Quantas de nós passamos a orar e as dificuldades se levantam? E eu já vi isso acontecer muitas vezes, diversas vezes. Quantas mulheres desistem quando começam a rezar? Porque o inimigo vem para intimidar, vem trazer medo, levanta as circunstâncias para que você pense, não, eu tenho que parar agora, porque rezar é pior, ou rezar não adianta. Minha irmã, segura firme aí. Olha só, às vezes a nossa fidelidade, eu vou falar uma coisa verdadeira para vocês, é justamente às vezes a nossa fidelidade que nos lança dentro das fornalhas ardentes, que nos lança dentro das covas dos leões. É verdade. Foi a fidelidade desses homens, né, que permitiu que eles fossem lançados lá dentro. Porém, é dentro dessas circunstâncias que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Porque é nessas circunstâncias que milagres podem acontecer, que intervenções que mudam a nossa história acontecem. Quando nós somos fiéis dentro da fornalha, quando nós somos fiéis dentro da cova, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. A boca fiel louva a Deus, não espera tudo ficar bem para louvar. Louva hoje, louva agora, louva na fornalha, louva na cova, louva com dor, louva na enfermidade, louva no vício daqueles que a gente ama, louva no adultério do marido, louva, louva, louva. Deus é maior, Deus é maior, Deus é mais poderoso. E isso fortalece a nossa fé. Quando a gente dá a Deus o que é dele, o louvor e a adoração,
Não importa a circunstância que eu estou, Deus continua sendo Deus e eu continuarei louvando e adorando o Senhor. Tem uma outra palavra que está em Abacuque 3 que diz assim, Abacuque 3, 16, diz assim, 16b. Esperarei em silêncio o dia da aflição que se há de levantar sobre o povo que nos oprime. O profeta está falando, né? Do povo que oprime, daqueles que são inimigos. Porque então a figueira não brotará, nulo será o produto das vinhas, faltará o fruto das oliveiras, da oliveira e os campos não darão de comer. Não haverá mais ovelhas no aprisco, nem gado nos estábulos. Eu, porém, me regozijarei no Senhor, encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Javé, meu Senhor, é minha força. Ele torna meus pés ágeis como os da corça e me faz andar por sobre os cimos. Gente, olha só. Essa palavra é muito linda, né? A gente vê na oração do profeta, quando começa, né? Abacuque 3 diz assim, oração do profeta Abacuque em tom de lamentação. Né? A gente vê que ele tá rezando aqui, que ele tá orando porque a situação tá muito feia e muito difícil. Ele começa a falar... pedindo, olha só, Senhor, eu ouvi vossa mensagem e enchi-me de pavor diante de vossa obra. Fazei-a reviver no decorrer das idades. Em vossa ira lembrai-vos da misericórdia. Ele começa a fazer um clamor a Deus e ele vai pedindo para Deus agir, né? As situações são de muita dificuldade. O tom é de lamentação nessa oração. E aí ele fala, né, que Deus vai se levantar, que Deus vai vir em socorro. Em algum momento da oração ele começa a falar do poder de Deus, da majestade de Deus, do quanto Deus é forte, do quanto Deus é poderoso. No versículo 13 ele fala, partistes para a guerra, para a salvação do vosso povo, para a salvação do vosso ungido. Derrubastes o teto da casa do ímpio, pusestes a nu seus fundamentos até a base. E ele vai falando do que Deus vai fazer, do poder de Deus, da ação de Deus. E aí ele termina falando nesses últimos versículos, eu vou esperar em silêncio o dia da aflição que se há de levantar sobre o povo que nos oprime, né? Nós estamos sendo oprimidos, nós estamos debaixo do pau, como diz a minha avó, né? Mas eu vou esperar como? Eu vou esperar em silêncio. Eu vou esperar em louvor, eu não vou esperar. Lembra? O primeiro dia dessa campanha, Deus disse pra gente fazer um pacto de silêncio, pra gente parar de murmurar, pra gente passar a carregar a nossa cruz sem murmuração. Sem murmuração. Quantas de nós paramos aqui? E aí ele vai falar o quê? A figueira não vai brotar, não vai ter o produto das vinhas, não vai ter fruto da oliveira, os campos não vão dar de comer, não vai ter gado nem ovelha no aprisco. Tudo isso é o que, gente? É uma situação de muita penúria e dificuldade. Tá faltando tudo, de falta. Tudo isso aqui tá acontecendo. Aí ele diz, eu, porém, ó, esse é o quadro, essa é a circunstância. Eu, porém, me regozijarei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Olha só, onde está a nossa alegria? Isso aqui é uma chave para nós. Onde está a nossa alegria? Gurias, isso é o mais difícil. Eu acho, pelo menos. Isso aqui é a coisa mais difícil. É colocar a nossa alegria no Deus de nossa salvação. É tirar a nossa alegria das circunstâncias do que a gente vive. É conseguir ter uma intimidade com Deus e uma confiança no Senhor, que existe uma alegria interior. Tá faltando tudo. A guerra tá grande, as dores são grandes. Mas a minha alegria tá no Deus de minha salvação. Existe no nosso interior uma certeza de que mesmo na dor, de que mesmo na enfermidade, mesmo nos problemas, mesmo diante de toda circunstância negativa de falta, de penúria, tudo isso é real. Mas ainda mais real que tudo isso, porque tudo isso vai passar. Deus não passa. Eu encontro minha alegria no Deus de minha salvação. Gurias, existe um tipo de consolo e uma consolação que Deus derrama dentro da alma daquele que louva.
É um consolo. O Espírito Santo, ele é o consolador das nossas almas. Isso é uma graça sobrenatural e espiritual. É quando a gente está no sofrimento e a gente aceita o sofrimento no louvor. A gente não vai se entregar, a gente não vai parar de rezar, mas a gente entrega o nosso coração com confiança a Deus, tendo certeza de que passamos por aquele tempo. Mas aquele tempo também vai passar. Deus não vai passar. Nós encontramos a nossa alegria no Deus de nossa salvação. É por isso que nós louvamos. Para também criar dentro do nosso coração esse tipo de fé e de esperança. E esse tipo de fé e esperança é escudo. Nos protege, protege a nossa casa. Porque o inimigo vai lançar dardos inflamados. São Paulo diz. O que são esses dardos inflamados? Se a gente for lá para aquele tempo, né? A gente tá ali, São Paulo é um soldado, ele era um soldado. Então ele conhecia da batalha, ele conhecia das táticas do inimigo. Existiam dois tipos, né, de dardos inflamados, né? Então podia ser uma flecha lá que ia com fogo, né? Lançava aquela flecha incendiada e aí ela botava fogo no alvo, né? Se fosse no soldado, fosse em outro lugar, colocava fogo, né? E aí, pelo fogo tá queimando, por tá ardendo, né? Tu vai paralisar o soldado, ele tem que tomar alguma atitude ali. Se ele tá pegando fogo, ele é tirado também de combate, né? Ele tem que apagar o fogo, tem que apagar a chama. E tinha um outro tipo de dardo inflamado, que era um tipo de flecha que era colocado algum tipo de veneno, toxina ali, que quando atingia o soldado, paralisava o soldado. Ele já não podia lutar, porque ele tinha sido atingido por aquela toxina, por aquele veneno na ponta da flecha. Olha só, da mesma forma, o inimigo lança dardos inflamados contra a gente. Se a gente está com o escudo da fé aqui, se a alegria do nosso coração está em Deus, se a gente olha para as circunstâncias, por piores que elas sejam, e a gente consegue, isso é um exercício, tá? Isso é um exercício para criar essa musculatura espiritual, essa força interior de louvar a Deus. O que acontece? Esse dardo inflamado não vai pegar na gente, pega no escudo da fé. Então, vem uma palavra para te paralisar. O diabo, na batalha espiritual, no dia a dia, ele tem mensageiros, né? Ele envia mensageiros, sabe? A gente não pode confundir o nosso inimigo com o mensageiro, tá? Mas ele manda mensageiros. Às vezes o mensageiro é o marido, às vezes os mensageiros são os filhos, os colegas de trabalho, o chefe, um cliente. Quantas situações e quantas pessoas, às vezes é a sogra, às vezes é a nora, né? Aquele mensageiro do inferno que traz aquela mensagem, que traz aquela palavra para gerar no teu coração um dardo inflamado, incendiar de raiva, de revolta, de briga, de cólera, de ira, né? Aquela palavra que te pega atravessado e que te faz inflamar, e que te faz perder a razão, e que te tira do combate, te tira da graça. E aí o inimigo diz: consegui, tirei ela da batalha. Lembra, o maior objetivo dele é te tirar do teu lugar. E aí vem aquela palavra daquele mensageiro do inferno e te inflama e faz você inflamar a sua casa, faz você inflamar o seu lugar de trabalho, faz você inflamar as suas relações, tudo pega fogo, da cólera, da ira, da raiva, da briga, da desconfiança. Às vezes, né, o dardo inflamado é uma conversa de uma amiga, é uma fofoca, que vem com aquela flechinha com a pontinha envenenada. E ela fala aquilo e te atinge de uma maneira que te paralisa, te causando medo, te causando ansiedade, desconfiança do teu marido, desconfiança das relações, desconfiança de você mesma, desconfiança principalmente de Deus, porque tudo isso, no fim das contas, a gente só cai, gurias, porque a gente não tá confiando em Deus, né? Então, essa conversa, às vezes essa flecha que vem e nos paralisa, às vezes uma palavra do marido, uma palavra atravessada é um dardo inflamado que nos pega e nos paralisa, nos causa dor, nos causa o sentimento de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não merece. E
outra coisa, né? O diabo é especialista em mirar o alvo na tua dor e na tua fraqueza. Ele não vai mirar onde tu é forte. Se você não tem problema com ira e com raiva, ele nunca vai atirar um dardo inflamado para você ficar irada e cair em cólera. Nunca. Sabe que não vai adiantar. Agora, se ele conhece que o teu problema é autoestima, ele vai preparar um dardo inflamado para lançar onde? Ali naquela tua dor, naquela tua fraqueza. Se você é vaidosa, ele vai preparar. Voltou para vocês, gurias? Travou, né? Se voltou, sinalizem para mim, tá? Que vocês estão me vendo, me ouvindo bem, para eu poder continuar. Vou continuando, aí vocês vão me sinalizando. O que é que acontece? Ele vai preparar o dardo inflamado. Voltou, Adri? Beleza. Para atingir no lugar onde nós temos uma fragilidade. Agora, olha só. Se eu sou esse tipo de mulher que tô dando glória a Deus, que tô louvando a Deus, que compreende que Deus é maior do que tudo isso, que tô buscando crescer nessa vida espiritual, que tô dando lugar de Deus para Deus na minha vida, que apesar das circunstâncias ando em louvor, em adoração a Deus, sabendo que Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, eu tô fortalecendo a minha fé, eu levanto o escudo da fé. Quando o dardo vem, eu penso, besteira, eu que não vou cair nessa. Às vezes ele até vem naquele lugarzinho da raiva, daí você, não, isso é dardo inflamado, porque a gente pega discernimento. A gente pega discernimento. Aí eu penso, não vou perder a graça, ó, o dardo inflamado. Deus é maior que isso, grande coisa. Vou perder a discussão, vou perder a razão, mas não vou perder a minha fé. A situação vai se armar para que você dê a última palavra, para que você fique com raiva, para que você faça aquela discussão, para que você não perca a razão, que você quer ter razão, você quer ser certo. Aí você começa a pensar, opa, o que vale aqui? Perder a discussão, perder ter razão, perder dar a última palavra ou perder a minha fé? Perder o meu posicionamento, perder a minha coroa de unção. A gente começa a ficar mais inteligente, a gente começa a ficar mais esperta. Porque, gurias, devagarzinho, tá? Devagarzinho, a gente vai cedendo de novo aquele lugar. Lembra que eu falei do posto da sentinela? Da nossa atenção, da nossa visão, do nosso lugar de oração e de intercessão. Se a gente começa a bobear e colocar outras coisas no lugar de Deus, se a gente começa a dar louvor para os problemas, se a gente começa a engrandecer os problemas, a exaltar os problemas, a exaltar as circunstâncias, a exaltar o medo, a exaltar a enfermidade, a gente tira Deus do lugar dele. Não tem como ser uma sentinela assim, porque a gente tá míope aí, a gente tá cega e não tem visão. Deus é todo poderoso, Deus é fiel, Deus não muda, tudo vai passar, tudo vai mudar. Deus não passa, Deus não muda, Deus permanece. E é a Deus que a gente deve o louvor e a adoração. Por mais difíceis, por mais dolorosas que sejam as circunstâncias. E sabe, às vezes o louvor gera uma libertação tão grande na nossa vida que muitas situações, muitas circunstâncias difíceis acabam se desfazendo pelo poder do nosso louvor. Porque a gente está dando glória a Deus e a gente permite que Deus haja ali. A gente volta a reconciliar com Deus, a gente volta a ter fé. Vamos lembrar que lá no Evangelho, a gente tem nos Evangelhos, às vezes, contando histórias que Jesus foi até uma localidade, mas lá ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque faltava fé no coração daquelas pessoas. Quantas vezes a gente vê Jesus diante de um enfermo, diante de uma situação impossível, e ele curar e dizer o que no final? Vai em paz, a tua fé te salvou. A fé, ela é substância para o milagre.
ela é necessária na nossa vida, ela é proteção, ela gera milagre. Nós temos que lutar pela nossa fé, nós temos que defender a nossa fé, gurias. Tudo aquilo que vem para abalar a nossa fé, que vem para nos tirar do nosso lugar, as circunstâncias ao nosso redor, as dificuldades, elas vão nos oprimindo. E eu sei que existe um tipo de dificuldade, que é aquela dificuldade contínua, que é aquela que nunca para de doer, que é aquela que nunca para de oprimir, que às vezes ela dá um alívio, de repente ela volta de novo. Às vezes são coisas que a gente está há anos lutando. Essa dificuldade é uma grande forja para a nossa fé. É uma luta que a gente tem que empenhar, que a gente tem que fazer jejum, que a gente tem que fazer sacrifício, que a gente se compromete em ser santa, apesar daquela luta ali existir. E Deus permite, às vezes, que isso permaneça por um tempo na nossa vida, às vezes por anos. Mas é justo aí que a gente começa, quando a gente é esperta, a gente começa a ficar forte. E aí a gente é o tipo de pessoa, como um profeta, que diz: eu, porém, me regozijarei no Senhor, encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. E ele fala o quê? Olha só, ele fala isso, que ele vai se alegrar no Senhor. A circunstância é a pior, mas ele vai encontrar alegria no Deus da salvação, no Deus de minha salvação. Ele fala o quê? Javé, meu Senhor, Javé, meu Senhor, centro da minha vida, aquele a quem eu obedeço, aquele que está diante de mim e eu me prostro em adoração. Ele é o meu Senhor, é minha força, ele é minha força. É o Senhor que nos fortalece e nos capacita, porque olha o que ele diz: ele torna meus pés ágeis e me faz andar sobre os cimos. O que é isso? É a capacitação que vem do Espírito. Deus é nossa força. Ele gera em nós essa confiança. Mas antes dele dizer isso, ele diz o quê? Eu vou me alegrar no Senhor e Ele é o Deus da minha salvação e Ele é o Senhor da minha vida. Gurias, a gente tem que ter essa hierarquia na nossa vida, né? Ontem eu falava sobre a gente não se colocar no centro, né? Muitas vezes a gente não consegue adorar a Deus porque nós colocamos, como eu falei no início da live, nós nos colocamos no centro. Nós queremos que tudo esteja perfeito para darmos louvor a Deus. Isso não existe. Não existe. Não existiu na vida de santo nenhum. Por que vai existir na nossa, alecrim dourado? Não existe. É na circunstância que eu me encontro. É na cova dos leões. É na fornalha ardente. É na dor, na enfermidade, onde eu estiver. Nada disso é maior que Deus. Deus é maior. Deus é todo poderoso. Louvor, louvor, louvor. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo. Tu é maior, tu é maior, tu é maior. Tu é o Deus todo poderoso. Tu tem poder para tudo. Se tu te demoras, Senhor, mesmo assim nas tuas demoras eu não vou deixar de crer. A palavra de Deus diz: sofre as demoras de Deus. O sofrimento, ele é salutar a nossa alma. A gente não entende isso. A nossa geração, então, não entende mesmo. A gente busca prazer, 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 satisfação, 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 satisfação. A gente é criança mimada, a gente é uma geração mimada. Por todas as facilidades que a gente tem hoje, a gente é muito mimado em várias coisas. E eu sei que tem gente que escuta isso e dói o ouvido. A gente se compara, a gente olha para a vida do outro, que é a vida do outro. Anda insatisfeito, ou dificuldade. Agora, o Senhor está nos chamando a uma vida de maturidade, para avançar nesse rio, para avançar e ser conduzida por Deus. Eu preciso ir me dispondo a caminhar nessa vida espiritual. E essa hierarquia de quem é maior, de quem é o centro da minha vida, de quem é o Senhor que manda na minha vida, ela é crucial para nós. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua história? Em quem está depositada a tua esperança? Quando a gente começa a dar louvor a Deus e a gente deposita a nossa esperança em Deus, o louvor, ele vai nos fortalecendo. Ele vai nos deixando fortes e vai nos livrando, sim, de várias amarras espirituais, vai trazendo libertação para nossa alma, para nossa mente. O louvor tem como consequência a libertação e o aumento da nossa fé. Ele gera isso, libertação e o aumento da nossa fé. Então,
Ele tem que ser nosso aliado diário. Tem que ser um propósito de vida. Eu adorarei e louvarei o Senhor, Deus da minha salvação. Gurias, isso muda o jogo. Isso muda tudo na nossa vida espiritual. Isso nos faz avançar. Nos tira de lugares de prisão emocional. Nos tira de lugares de ansiedade, de tristeza, de desespero. Quando a gente compreende que se eu tô louvando esse Deus e Ele é Senhor da minha vida, Ele vai cuidar de mim. Nada escapa do poder dEle. Nada escapa do cuidado dEle. Nada escapa do olhar dEle. Ele é um Deus que não está contra mim, Ele está em meu favor, Ele me ama. Mesmo quando Ele me dá as real, Ele é o Deus da nossa salvação. Deus nos proporciona uma salvação nas circunstâncias terrenas, mas ainda mais para além, para as situações espirituais, para além dessa vida, para a vida eterna. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Gurias, vamos fazer aumentar a nossa fé, fazer aumentar a nossa esperança, defender a nossa casa, defender a nossa mente, as nossas emoções com o escudo da fé. E a gente faz isso por meio do louvor. Esse é o nosso compromisso. Eu não vou esperar tudo ficar bom para louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus hoje. Porque Deus é digno de louvor hoje. Não é só quando Deus me satisfaz que eu louvo. Não. É na dificuldade. É na alegria. É na abundância. É na falta. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo digno de louvor. Amém? Senhor, nós te pedimos a capacitação para o louvor. A graça, Senhor, de ajustar e alinhar o nosso coração e a nossa visão contigo, Senhor. A respeito do teu poder, da tua graça, do teu favor, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, enche nosso coração de novo de fé. Restaura nossa esperança, Senhor. Restaura nossa visão de ti, das circunstâncias da vida, das realidades da vida, da hierarquia da vida espiritual. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos alinhe de volta contigo, a nossa visão, a nossa escuta. Dá-nos o dom do louvor, o dom da fé, Senhor, a esperança. Vem Espírito Santo e nos capacita para o louvor, nos capacita para a adoração, nos traz de volta amor à palavra de Deus, amplia o nosso entendimento para a palavra de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, que tu venha em nosso socorro e nos torne mulheres de louvor, mulheres de adoração, mulheres cheias de fé que sabem defender a sua casa, a sua família com o escudo da fé. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que tu fizeste nessa manhã na nossa vida. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meninas! Deus seja louvado. Olha só, dicas. A palavra de Deus nos ensina quem é Deus. Nós conhecemos a Deus através da palavra, né? Então, pegar alguns trechos bíblicos, olhar para a palavra de Deus, peguem os Salmos para louvar, Daniel 13, Magnífica, o louvor de Zacarias, ali do ladinho do Magnífica tem ali Lucas 1 e Lucas 2, tem 2 louvores lindos ali para a gente rezar, né? Cânticos de louvor, cânticos de adoração, colocar Deus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida, né? E os olhos na palavra nos ajudam muito, porque a gente não consegue conhecer Deus se a gente não tiver intimidade com Ele, a gente não consegue louvar, a gente não conhece as características desse Deus, o caráter desse Deus, se a gente não relaciona com Ele, com a palavra dEle. Então o olhar também para a palavra nos ajuda muito a louvar, tá bom, gurias? Deus abençoe, compartilhem a live com as amigas e até amanhã às 7. Um ótimo dia.